Glória a Deus. Paz do Senhor. Quero cumprimentar todos vocês com a paz de Jesus Cristo. Estou aqui hoje no meu lar e sentindo no meu coração o desejo de compartilhar uma palavra com você, meu irmão, com você, minha irmã. Algumas coisas que o Senhor às vezes nos para e nos permite meditar um pouco. E eu queria compartilhar com você uma meditação do nosso Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4. O texto diz assim, é só poucos versículos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto, mostrou-lhe em relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me fora dado e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardar. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Pois bem, irmãos, nós sabemos que Jesus, nesse momento aqui da tentação, foi logo após ele receber o batismo, né? Ele vai de encontro ao seu primo João, que é conhecido como João Batista, porque este batizava muitos. E quando ele chega até João, a palavra vai declarar que João olha para ele e faz uma declaração muito linda, né? João olha e fala assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que não sou digno nem sequer de desatar a sandália dos seus pés. E ali ele começa a declarar sobre Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, o céu se abre. E quando o céu se abre, ouve-se uma voz do céu que diz, este é meu Filho amado. O Espírito Santo, ele é vindo até Jesus como uma forma corpórea de uma pomba. Mas o que me chama a atenção é que esse texto fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai ao deserto, conduzido pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Então Jesus está cheio da presença de Deus, cheio da glória do Senhor. E o Espírito Santo agora leva ele ao deserto. E o interessante é que a Bíblia diz assim, ó, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E o interessante é que Jesus, aqui ele tem 30 anos, dá início ao seu ministério, mas o que me chama a atenção é que isso não quer dizer que anos anteriores, ou na verdade a vida anterior de Jesus, não quer dizer também que ele também não sentia tentações, não teve tentações, porque a palavra diz que este homem chamado Jesus, ele foi tentado em tudo, e não pecou, não cedeu à tentação. Mas eu fico observando que existem algumas tentações que são as tentações de nível pequeno, tentações talvez comuns, porque esse nível de tentação que o evangelista Lucas, ou Lucas, o doutor, ou o escritor Lucas, ou o discípulo Lucas está referindo-se aqui,
fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso não quer dizer que outras coisas não tentaram. Muitas coisas tentam o ser humano, muitas coisas tentam as nossas vidas. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que há níveis de tentações. Uma coisa era enquanto Jesus era o simples filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Ele sabia das suas responsabilidades, ele sabia do seu chamado, estava esperando o momento, o tempo, a hora. E algumas pessoas acreditam até que quando ele completa 30 anos, ele decide assumir o seu ministério, justamente porque era um costume lá em Israel. Nós lemos no Velho Testamento que quando as pessoas completavam 30 anos, essas pessoas tinham legalidade para assumir o sacerdócio, para assumir o reinado, ou até mesmo para exercer o seu ministério sacerdotal, porque para os judeus a idade de um homem começa aos 30 anos. Mas nessa hora Jesus, ele assume o seu ministério. E o interessante é que quando nós lemos Salmos de número 2, existe uma promessa referente a esse ato aqui, quando o texto fala que o Senhor tornaria público um decreto, isto é, o Senhor publicamente estaria decretando a respeito de algo. E nesse texto aqui, quando nós vamos ler anteriormente, quando Jesus é batizado, há um decreto. Deus torna-se público o ministério de seu Filho, quem é realmente o Messias, porque até então alguns acreditam que o diabo não sabia que era este Jesus, o Salvador da humanidade. E o interessante é que quando se trata de tentações, o nível aumenta. As tentações são maiores quando o Senhor põe em evidência o chamado de alguém. Eu não sei como que você se depara com essa situação, mas a Bíblia declara, meu irmão, que após Jesus ser exposto como o Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo, naquele exato momento, o Espírito Santo leva ele para um nível de tentação maior. E ele vence porque ele estava com dois elementos essenciais. Ele cresceu cheio de sabedoria e de graça, mas agora o Espírito Santo estava sobre a vida dele. E o ensinamento que eu tenho sobre isso é que nós só vamos vencer as tentações se tivermos no nosso coração a palavra de Deus, porque o texto diz que todas as tentações pela qual o diabo levou Jesus foi vencida todas pelo poder da palavra do Senhor, porque o próprio diabo usou a semente de Deus, usou a palavra de Deus, mas Jesus conhecia também a palavra e com a palavra ele rebatia todas as tentações. Você precisa ser cheio da palavra do Senhor, crescer no conhecimento do Senhor. O livro de Oséias fala: sigamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Oséias também declara que o povo está perecendo porque falta-lhe o conhecimento da palavra de Deus. Jesus declara nos seus evangelhos dizendo que nós erramos por não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus que contém nela. Então Jesus agora ele tinha a palavra, o conhecimento, mas agora ele estava cheio da presença do Senhor. Então o diabo permite agora uma tentação maior. Entenda uma coisa, não sei qual é o teu chamado, qual é o teu ministério, qual é a sua vocação, mas uma coisa eu posso te falar, meu irmão: quando Deus tornar público o teu chamado, a tua vocação, quando o Senhor te pôr em evidência, seja cheio do Espírito Santo, alimente-se da palavra de Deus, revista-se de Deus de uma tal forma que você possa respirar Jesus, caminhar com os pés de Jesus, agir como se Jesus agisse de fato na sua vida, porque a tentação virá, meu irmão. E o apóstolo Paulo no livro de Coríntios declara: olha, quem estiver em pé, cuide-se para que não caia. Então é um conselho que eu te dou: as tentações sempre vão existir, mas um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, e
conhecendo a palavra de Deus, estes resistirão às astutas ciladas de Satanás, às investidas do maligno. Talvez você que está me ouvindo aí está sofrendo algumas coisas. E eu quero já te adiantar que algumas tentações que você vem sofrendo, você não tem cedido, não é porque você é forte. É porque existe um Espírito Santo que é forte na sua vida. Existe uma palavra de Deus que ainda te mantém em pé, porque é a palavra que edifica a sua história. Então que o Senhor te guarde, que o Senhor te conserve, que o Senhor cada dia mais cresça na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.